Vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio, com destaque para uma manifestação do presidente Donald Trump. Ele afirmou numa entrevista à Fox News que uma conversa entre ele e o Irã é possível. Declaração que acontece em meio a essa crescente ofensiva que estamos acompanhando no Oriente Médio. Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, vai conceder uma entrevista coletiva sobre o que está acontecendo no Oriente Médio, sobre a ação dos Estados Unidos. Mas Américo Martins está de volta. Vamos aqui com essa manifestação de Donald Trump. Uma conversa com o Irã é possível. Mais uma daquelas manifestações contraditórias, confusas do presidente dos Estados Unidos, Américo? Totalmente, Carol. As declarações do presidente Donald Trump não têm ajudado a entender o que está acontecendo no Oriente Médio ou mesmo qual seja o plano final dos Estados Unidos para essa guerra. O presidente Donald Trump decidiu, desde o início do conflito, falar muito com a imprensa, deu várias entrevistas, algumas formais, algumas informais, algumas atendendo ligação telefônica, outras quando ele estava no avião, e cada vez ele manda uma mensagem diferente. Ele não conseguiu até aqui deixar claro qual é a ambição dos Estados Unidos, qual é o objetivo final dos Estados Unidos. Ele já falou, só ele mesmo, em mudança de regime, em destruição das supostas bombas nucleares e dos supostos mísseis do Irã, nas ameaças que o Irã representava não só para os Estados Unidos como para a Europa. Exagerou muitas das suas declarações, dizendo que o Irã teria mísseis muito em breve que poderiam chegar aos Estados Unidos. Não há nenhuma indicação disso. Disse que estava agindo porque existia uma ameaça imediata do Irã, nunca conseguiu deixar claro qual foi essa ameaça contra os Estados Unidos. Num momento ele fala que ele precisa participar da escolha do novo líder, depois ele diz do Irã, o líder supremo, depois ele diz que ele ameaça o líder supremo, depois ele desiste de ameaçar, agora ele fala que ele pode conversar com o Irã. Cada entrevista do presidente Donald Trump ele dá uma informação contraditória. E isso vai mexendo em todos os aspectos dessa guerra. Do ponto de vista da estratégia militar, não se sabe exatamente qual é o objetivo final dos Estados Unidos. É a mudança de regime? É a derrota total do Irã? É a criação, é uma invasão do Irã em algum momento que ele também não descartou? Não está claro. Não está claro também como ele vai lidar com um aspecto relacionado a essa guerra, que é muito importante, que é a questão do petróleo, por exemplo. Ontem ele disse que a guerra poderia acabar muito em breve. O mercado entendeu isso como um sinal de que o conflito poderia de fato acabar, o preço do petróleo caiu. Depois, logo na sequência, ele vai às redes sociais ameaçar, levar ainda mais ataques, ainda mais dor, ainda mais fúria ao Irã. E à noite, ele dá uma entrevista dizendo que ele pode negociar com o Irã. Ele deixa todas as cartas sobre a mesa, embaralha todas as cartas, parte disso é proposital, porque isso pode permitir a ele, por exemplo, em determinado momento, decretar que vamos acabar com a guerra porque nós já vencemos a guerra, e ele simplesmente vai vender a ideia de que venceu a guerra. Parte disso é claramente um reflexo da falta de estratégia com a qual os Estados Unidos entram nessa guerra. O lado israelense sabe muito melhor, tem um foco muito mais claro do que quer fazer e quais são os seus objetivos nessa guerra, que é simplesmente destruir o que for possível no Irã e enfraquecer o máximo possível o Irã. Se for possível derrubar o regime dos ayatollahs, para os israelenses, melhor ainda. Mas é uma questão de atacar o máximo possível, destruir o máximo possível da liderança iraniana e das suas capacidades militares. Para os Estados Unidos não está claro. Não está claro o que eles esperam e eles nunca conseguiram deixar isso claro. E agora o presidente Donald Trump vem com mais uma contradição. O problema é que tudo isso mexe não apenas nas estratégias militares dos Estados Unidos, mas também, por exemplo, nos mercados. Porque o mercado não sabe agora se os Estados Unidos vão fazer algum esforço para liberar o Estreito de Hormuz, se vão num caminho da negociação, se o presidente vai interromper a guerra. E fica todo mundo questionando ali e tentando adivinhar
qual vão ser os próximos movimentos dos Estados Unidos. Pode até ser uma estratégia do presidente Donald Trump, mas é muito confusa e não esclarece o que pode acontecer lá no Oriente Médio. Daqui a pouco, como você disse, o Pete Hegseth, que é o secretário da Defesa dos Estados Unidos, vai dar uma entrevista com o chefe militar dos Estados Unidos também. Os dois devem adotar, como vem adotando desde o início dessa guerra, uma retórica muito forte com relação aos ataques contra o Irã. O Pete Hegseth tem sido um dos maiores críticos aí do regime iraniano, tem dito claramente que os Estados Unidos vão continuar atacando, que o objetivo também é a destruição das capacidades militares do Irã, mas ele não vai deixar claro, muito provavelmente, ficarei muito surpreso se ele já tem aí um timeline para quando essa guerra pode acabar e quais seriam os impactos, por exemplo, na questão da guerra, da questão do petróleo, Carol.